Na primeira carta de João, capítulo de número 2, melhor dizendo, e leremos o verso de número 18. Evangelho, melhor dizendo, carta de João, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 18. Glória ao nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, verso 18. Quem achou, diga amém. 2:18 de 1 João. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, já muitos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Lerei mais uma vez. Filhinhos, esta é a última hora. Repita, última hora. Mais uma vez, última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém. Tome o seu assento, muito obrigado. Queridos, quero deixar aqui a minha gratidão e louvar a Deus por estar nesta oportunidade, neste lindo e amado trabalho do Fronteira para Cristo. Deus abençoe a vida do pastor Leandro, também do pastor Argimiro, a sua família. Deus abençoe o corpo de obreiros aqui desta igreja. Deus abençoe os missionários que aqui estão. Deus abençoe as delegações do campo missionário que estão aqui. Que Deus possa incendiar vocês cada vez mais. E eu creio em nome de Cristo que cada componente dos irmãos que vieram do Uruguai, da Argentina, né? Que vieram da Argentina, sairão daqui mais incendiados do que chegaram. Deus irá revolucionar o campo missionário, a igreja de cada homem e mulher de Deus que está aqui. Deus abençoe a vida do meu querido amigo Joab. Estava brincando com ele que ele é um grande pregador, né? Deve ter 1,98 m, 2,10 m. Deus abençoe Joab em nome de Jesus. E que Deus possa falar conosco nesta manhã. Meus queridos, eu tenho ainda alguns livros ali, exemplar do Pão sobre as Águas, que você pode adquiri-lo. Está ali com as irmãs ali na parte adjacente do templo. E eu repito que você terá uma grande ferramenta ministerial para a sua vida. Estará nos ajudando a implantar um projeto missionário que Deus tem colocado no meu coração, de sustentar quantos missionários eu puder sustentar com o preço deste livro, com o valor deste livro. Então, você que quer ter algo, uma ferramenta para o seu ministério e quer ajudar ainda mais a obra missionária, eu sugiro, convido você a adquirir este livro. Meus amados irmãos, eu estava orando a Deus durante ontem, e numa parte da manhã de hoje, e o Senhor me permitiu continuar o eixo temático, o tema que Deus ministrou ao meu coração na noite de sexta-feira. Eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui, mesmo com todas as intempéries que o tempo nos deu, né, e nós damos graças a Deus por isso, porque nós temos a consciência de que Deus é o dono do tempo, de que Cristo é quem controla todas as coisas, e mais do que isso, eu sou adepto daquela profecia que Deus fala através do profeta, dizendo que assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores do que os vossos. Então eu creio, meus amados irmãos, que Deus, Ele nos trouxe, como falou muito bem o pastor ontem, na pregação de ontem à noite, Deus nos trouxe para o quartel-general, para que aqui Deus pudesse nos armar até os dentes, para quando nós saíssemos daqui, nós viéssemos a conquistar o mundo para Cristo. Quantos creem nisso? Levante a sua mão, dê glória a Deus.
Então eu e você estamos aqui neste final de semana, estamos aqui neste trabalho porque cremos, sabemos, e mais do que isso, nós temos a fé, a certeza de que Deus irá, aleluia, nos capacitar uma vez mais para a sua obra. Meus amados irmãos, querida igreja do Senhor, somente dando uma breve recapitulada na mensagem de sexta-feira, onde Deus colocou o tema no meu coração, missão, uma obra ou uma mensagem, uma missão exclusiva da igreja, uma obra exclusiva da igreja. Quando você ler a Bíblia Sagrada, você verá que toda a narrativa bíblica, desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre se apropriou, ou Deus sempre capacitou, Deus sempre usou um povo para então propagar a sua palavra, um povo para então propagar a sua mensagem, um povo na qual Deus levanta para até então, aquele exato momento, naquele período, demonstrar a grandeza, a graça, a misericórdia e a soberania de Deus para toda a terra, para todos os homens. Quando você vai para o Antigo Testamento, nós vamos ver que este povo a qual Deus levanta, esse povo a qual Deus se apropria, esse povo a qual Deus capacita é Israel. E quando você estudar a Bíblia, estudar a história, eu sei que você é alguém que lê a Bíblia, é um crente, é uma igreja muito bem ensinada, você vai lembrar de que Deus usa Israel para então demonstrar a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Israel, via de regra, não era o povo mais forte. Israel não era o povo mais o povo melhor equipado. Israel não era o povo com uma melhor compreensão e inteligência das coisas de que vinha a crescer na época. Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, não era um povo que dominava as artes da época, que dominava o campo filosófico da época, que dominava o campo sociocultural da época, mas era um povo pequeno. A Bíblia chega a chamar Israel de bichinho de Jacó, ou seja, era um povo pequeno, era um povo fraco, era um povo frágil, era um povo indouto, mas Deus vai dizer para este povo frágil, pequeno, indouto, para essa gente fraca, vai olhar para eles e dizer: não temas, ó bichinho de Jacó, porque quem chamou você sou eu, quem levantou você sou eu, quem capacitou a você sou eu. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para Israel: eu teria muitas opções para usar, eu teria muitas outras pessoas para levantar, eu teria muito mais opções para então capacitar e me apropriar, mas eu gostei de vocês, eu quero usar vocês, eu vou ungir vocês, eu capacitarei vocês para pregar a minha obra, para demonstrar a minha soberania sobre todo o povo, sobre toda a terra. Porém, meus amados e queridos irmãos, Israel não entende a sua verdadeira missão. Israel não entende a abrangência do ministério que Deus havia lhes dado. Israel não compreende, não entende aquilo que Deus estava disposto a fazer através deles, e por causa disso eles vêm a perder o seu tempo, por causa disso eles vêm perder a época da sua libação. Jesus, quando estava na terra, a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando para Israel, dentro de Israel, e todo o povo começa a salmodiar a Cristo. Mas antes disso, Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu entendestes o tempo da tua libação, se tu entendestes o tempo da tua visitação, se tu entendesse o tempo em que eu queria, em que eu podia me manifestar com vocês, porém eu tantas vezes quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não entenderam. Vocês mataram os seus profetas, vocês acabaram com aqueles que traziam mensagem. Ou seja, Cristo está dizendo: vocês não entenderam o momento em que Deus queria usar, vocês não conseguiram perceber o time do momento em que Deus queria se manifestar através de vocês. Vocês não entenderam o momento, o período, a época em que Deus queria falar através de vocês. Mas o profeta se levanta
levanta dizendo, aleluia, numa das últimas profecias da Bíblia, Deus levanta o profeta dizendo, assim como vocês não entenderam, vocês não conseguiram compreender o período, o momento, o tempo, eu tenho sim uma aliança com vocês, e pela aliança que eu tenho com vocês, eu não abandonarei, porém, eu levantarei um povo, que não é filho de Abraão, que não é da linhagem de Isaac, que não veio da linhagem de Jacó, mas eu levantarei um povo que clamará, eu levantarei um povo que será meu e eu serei deles. Eu levantarei um povo, aleluia, que irá fazer aquilo que vocês perderam o tempo de fazer. E quem é esse tempo? Quem é esse povo, irmão Eliezer? Quem é esse povo que Deus fala que levantaria? Quem é esse povo que Deus fala que ergueria? Quem é esse povo que não é filho de Abraão, que não é da linhagem de Isaac, que não é da linhagem de Jacó, que não pertence às 12 tribos, que não tem a esperança da terra, que não tem a promessa terrena de Deus? Quem é esse povo que não tinha chance de ser usado por Deus? Quem é esse povo que não tinha promessa de ser usado por Deus? Quem é esse povo que não tinha chance de ser levantado por Deus? Esse povo que Deus levantou, esse povo que não é da linhagem abraâmica, esse povo que não é da linhagem sacerdotal que Deus levantou, esse povo somos nós, eu e a igreja, eu e você, povo esse, aleluia, glória a Deus, povo esse que Paulo vai descrever aos Efésios, que já estava eleito antes da presciência do mundo, que já estava criado no coração de Deus, oh glória. Se você entender, vai pegar esta palavra, você não foi chamado por acaso, você não nasceu por um erro genético, você não é um erro de percurso. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus já te deu nome, sobrenome, te deu uma chamada, uma vocação, é porque Deus já sabia que Ele te usaria. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, você não é um acidente de percurso. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, você não é um acidente de percurso, aleluia. Quem sabe a tua família diz que você não foi planejado, quem sabe para o mundo você é um problema, quem sabe para a sociedade atual você não passa de uma estatística, quem sabe para o mundo em que você coexiste, você não passa de um número de CPF, mas para Deus você não é estatística, aleluia. Para Deus você não é número de CPF, para Deus você não é problema, para Deus você não é acidente de percurso, para Deus você é um vaso, você é um instrumento, você é alguém que Deus chamou para uma grande obra, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nesta manhã, eu sinto a presença dele aqui nesta manhã. Levante as suas mãos aos céus e por alguns instantes você glorifica, por alguns instantes você exalta, por alguns segundos você enaltece, por alguns instantes você adora aquele que vive e reina para todos sempre, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto que Deus está passando nesse santuário, está passando como um general de guerra, alistando quem está pronto, quem está disponível. O rabaia canda laia sui, demanda rabia shuri canda labaganda laia, erraia sui de canda rai. Ele está passando nesse santuário, está te alistando. Não é que porque você é bom, porque você é grande, porque você é forte, mas porque Deus quer te usar. E se você estiver disponível, Deus irá ungir a tua vida. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E quando nós entramos para o Novo Testamento, este povo a qual Deus chama
alma. Esse povo a qual Deus usa é a igreja de Cristo. Você vai lembrar muito bem, aleluia, do concílio em que Jesus vai fazer com os seus 12 discípulos. Neste concílio em que Jesus vai fazer com os 12 discípulos, há uma pergunta, há uma colocação. Jesus faz uma enquete, ele olha para os 12 dizendo: ei, quem os homens dizem que é o Filho de Deus? Quem os homens dizem? Qual é a conjectura, qual é a compreensão que os homens dizem acerca do Filho de Deus? Aí alguém se levanta dizendo: Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu é Elias, e alguns dizem que tu é um dos profetas. A Bíblia vai dizer que Simão Pedro, Simão Barjona, se levanta dizendo: Senhor, tu não és Elias, tu não és Jeremias, mas tu és o Filho de Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo vivo. Jesus vai olhar para Pedro dizendo: bem-aventurado. E eu gosto muito desta palavra: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Deixa eu contextualizar para você entender. Simão, ele não foi criado na sinagoga. Simão não era rabino. Simão não teve chance rabínica. Simão não teve chance de entrar na escola para ser indouto, para ser formado. Jesus era rabino, mas Simão não era. Jesus olha para Pedro dizendo: Pedro, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou isso não foi Gamaliel, aleluia, não foi a lei, não foi a escola de Gamaliel, não, mas quem te revelou isso foi o Espírito de meu Pai que está no céu, aleluia. Segura, pois que eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, Pedro era pescador. E quando Jesus fala para Pedro sobre essa pedra, ele está dizendo: tu é Pedro, tu é Pedro. O nome Pedro, você sabe muito bem, pedra lascada, pedra pequena, pedra insignificante. Tu és Pedro. Então a pedra lascada, então a pedra insignificante, então a pedra pequena. A igreja não será edificada em cima de ti. Mas diferente de ti, eu sou a pedra angular. Da calabriaçu e demandará o rai de maia sou de que mando liaia canda remandarás o rabacanda rabeachuricanda laias de maia calaias demando e galaia gas olimaia camando e remaia sui de candalaia. Oi, maia, calaia, sura, queimando e ramandeia. Do remaia, rabia, sura, queimaya, cando, limão da rabia, chui. E rabia, cando, e manda rai. Do rebiaia, sou de quebia, naia, suia. E rabia, cando, lominanga, rabia, su. E raia, show, rebianda, laia, cando, e ramanda rai. E rabia, cando, e calabria, sui. Diferente de tu, Pedro, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra escolhida, eu sou a pedra divina, eu sou a pedra eterna. Sobre mim eu edificarei a minha igreja,
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, não se escandalize comigo, mas por mais alguns instantes, você fecha os seus olhos e glorifica o Senhor. Por mais alguns instantes, você glorifica e exalta o dono da igreja. Exalta, aleluia, aleluia. Eu vou parar de pregar por alguns instantes. Eu preciso seguir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu vou parar de pregar por alguns instantes enquanto você glorifica o dono da igreja. Eu sinto que uma unção de eita glória, que uma unção de fortalecimento está descendo sobre este santuário. Eu sinto que uma unção de graça, de fortalecimento, de robustez, aleluia. Tem gente que chegou aqui de arrasto, tem gente que chegou aqui já caindo, tem gente que chegou nesta manhã aqui já quase desistindo. Deus está dizendo para ti: tu não vai cair, tu não serás vencido, tu não serás derrotado, tu não vai parar, porque o teu alicerce não é filosofia, o teu alicerce não é qualquer coisa, o teu alicerce sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu sou o alicerce da tua chamada. Pega que é profético, eu sou o alicerce do teu ministério, eu sou o alicerce da tua pregação, eu sou o alicerce, eu sou o alicerce. Eu vou parar de pregar por alguns segundos enquanto você glorifica. Eu não brinco com isso, eu estou com muito temor e tremor aqui em cima, mas o Espírito Santo revela ao meu entendimento que um sopro de graça vai entrar naquela porta, um sopro de virtude, de unção vai entrar na porta dessa igreja e vai começar a encher, aleluia, vai começar a soprar o vento do Espírito Santo. Entra o rabiacandarai, sobra Espírito, sobra Espírito, sobra Espírito, sobra Espírito, vento de renovo, 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 renovo da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus, quando vai, aleluia, dê glória a Deus, mas preste atenção na palavra. Como disse o pastor na noite de ontem, fogo sem palavra não passa de fumaça. Continue dando glória a Deus, continue dando aleluia, continue dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, mas vamos escutando a palavra, aleluia. Jesus, quando dá esta declaração de que sobre ele, aleluia, a pedra de esquina, pedra angular, seria edificada a sua igreja. Ele está literalmente dizendo, ou melhor dizendo, trazendo o cumprimento da profecia que o profeta falou no Antigo Testamento. Deus estava por um momento, Deus estava por um instante, até mesmo pelas promessas e pelas profecias que você verá no Antigo Testamento. Deus estava por um período de tempo, que é o período da graça em que nós estamos vivendo, desde o momento
momento da descida do Espírito Santo, Deus estava de uma certa maneira, de um certo jeito, deixando Israel de lado por alguns anos, por algum período de tempo, para então tratar com a igreja. Jesus, quando ele vai dar esta palavra, quando ele vai proferir esta palavra, você verá que Jesus está literalmente dizendo: eu Deus, eu Yahvé, eu estou me apropriando dos jambuzeiros bravos. Eu Deus, eu Yahvé, eu, a segunda pessoa da Trindade, estou me apropriando daquilo, aleluia, eu cumprindo a profecia que eu havia predito alguns anos atrás, chamando aqueles que não são filhos de Abraão para cumprir a minha obra e para refletir a minha glória, para refletir a minha graça. O apóstolo Paulo vai dizer que nós exalamos o bom cheiro de Cristo. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós refletimos a glória de Deus, porque Deus se apropriou da minha e da sua vida. Em toda a narrativa bíblica, Deus irá se apropriar de um povo específico para cumprir o chamado missionário, para fazer a obra missionária. No tempo em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, no período da graça em que nós estamos vivendo, aleluia, no período ainda hoje, eu preciso ressaltar aqui que essa porta está quase se fechando, que esse período está quase terminando, que essa porta da graça a qualquer dia, a qualquer momento irá se fechar. Para quem estuda a Bíblia sabe, aleluia, que a figueira já deu seus frutos, a oliveira já floresceu, aleluia, o vale de ossos secos já está em pé, o rio do Espírito Santo já tomou conta da terra árida. Só falta uma profecia se cumprir. E que profecia é essa, irmão Eliezer? Jesus Cristo vir buscar a sua igreja para nós irmos para a eternidade. Aleluia, aleluia. Qual é a profecia que falta, irmão Eliezer? A trombeta soar, para que eu e você possamos ir para a eternidade para todos sempre. Aleluia. Pode ser que a trombeta soe agora, pode ser que a trombeta soe daqui a pouco, pode ser que a trombeta soe de tarde. Imagine que coisa linda, os irmãos sendo batizados, de repente a trombeta toca e todo mundo sobe para o céu, abraçado, aleluia, glorificando a Jesus. Pode ser que a trombeta soe à noite, ou daqui uma semana, daqui 10 anos, não sei, mas a verdade é que nós estamos mais perto, aleluia, da nossa redenção do que nunca. Nós estamos passando por esse período da graça, e no período da graça Deus resolveu, na sua soberania, na sua grandeza, na sua magnitude, aleluia, na sua eternidade, na sua onisciência, usar a igreja para pregar o evangelho e cumprir o ide missionário, e cumprir o mandamento missionário. Eu repito o que eu falei aqui na sexta-feira, é muito bom, e a igreja deve estar inserida nos programas sociais, a igreja deve estar inserida no contexto sociopolítico da nossa nação. A nossa igreja precisa ter os representantes democráticos, a nossa igreja precisa ser influente na sociedade, a nossa igreja precisa ter as suas obras em dia, a nossa igreja precisa demonstrar uma fé viva através das suas obras. Porém, meus queridos e amados irmãos, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, aleluia, à luz do evangelho, a única instituição que tem o poder, aleluia, a ousadia e o mandamento de cumprir a obra missionária, não é o poder democrático, não são os poderes democráticos das nações, não são as autoridades das nações, não são os filantropos de todo o mundo, não. A única instituição que tem a missão de cumprir o ide de Cristo é a igreja do Senhor. A única instituição que tem, aleluia, exclusividade na obra missionária somos eu e você, que é a igreja de Cristo. E é justamente isso que o apóstolo João, ele vai nos descrever, aleluia, tanto no seu evangelho quanto na sua carta.
carta. Porém, meus amados irmãos, aleluia, pela autoridade do Espírito Santo e pela liberação da parte dele, aleluia, Deus vem responder a nós através da primeira carta de João, o porquê que só a igreja tem exclusividade na obra missionária, o porquê que só a igreja tem exclusividade no ID de Cristo. Eu repito, o ID de Cristo não é para o político, o ID de Cristo não é para o policial, o ID de Cristo não é para o juiz, o ID de Cristo não são para os bilionários, o ID de Cristo não é para os filantropos, o ID de Cristo é para a igreja, é para a igreja. Eu vou repetir, o ID de Cristo é para a igreja. Nós estamos em congresso missionário, em uma manhã missionária, e eu preciso que você saia consciente daqui, que o ID de Cristo é para mim, é para você, o ID de Cristo é para mim e para a sua vida. Mas, irmão Eliezer, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sou eloquente, eu não tenho conhecimento, eu não tenho desenvoltura na pregação. Não interessa, querido, desde que você esteja disponível a cumprir o ID, Deus te usa da maneira que você é, do jeito que você é, da maneira com que Deus te chamou. Dê um sorriso, aleluia, dá uma chacoalhada, quem está à sua direita, à sua esquerda, e dê um sorriso para ele, de Jesus quer te usar da maneira que tu é, Jesus quer te usar da maneira que tu é, Deus quer te usar da maneira que tu é. Você não precisa ser super homem, você não precisa ser super mulher, você não precisa ser super crente, até porque Deus não trabalha com super, glória a Deus. Deus não trabalha com grande, Deus não trabalha com estrela, Deus trabalha com aquele que quer ser usado por Deus, seja ele pequeno ou grande, seja ele rico ou pobre. Deus quer trabalhar com aqueles que estão disponíveis a cumprir o seu ID. Portanto, meus amados irmãos, aleluia, a obra missionária, ela é exclusiva da igreja, aleluia, ela é exclusiva do povo de Deus, é uma obra, um ID exclusivo do povo de Deus. E o apóstolo João aqui, ele vai nos entender, ele vai nos responder por que a igreja, aleluia, tem essa missão exclusiva. Por que a igreja tem essa missão única de cumprir o ID de Cristo, de pregar o evangelho, de pregar, de fazer a obra missionária? E a primeira resposta dessa pergunta está no capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia comigo, mantenha sua Bíblia aberta, aleluia. Em 1 João, capítulo de número 4, nós encontraremos a primeira resposta desta pergunta. Irmão Eliezer, se nós não somos os maiores, se nós não somos os mais ricos, se nós não somos os mais abonados, se nós não somos os mais prescrutados, se nós não somos os melhores, por que a missão, por que a obra missionária é algo exclusivo da igreja, é algo exclusivo do povo de Deus? 1 João 4, aleluia, João vai dizer o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora está no mundo. Verso de número 4, olha que coisa linda: filhinhos, vós sois de Deus e já o vencestes, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus os ouve, que aquele que é de Deus não os ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João está respondendo, aleluia, dando a resposta para nós, a igreja. Porque que a obra missionária é uma obra exclusiva, é uma missão exclusiva de Deus. João está aqui
aqui falando do espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? E é tão sério esta palavra, é tão sério esta situação, que Deus vai orientar a João, o seu Espírito Santo vai orientar a João a escrever uma carta joanina, ou seja, uma carta que é para todas as igrejas, falando do espírito do anticristo. Quando você vai para a história bíblica, você verá que nesse período muita gente estava querendo invalidar a palavra de Deus, muita gente estava querendo invalidar a pregação do verdadeiro evangelho, muita gente estava querendo relativizar a verdade da Bíblia. E João, ele se levanta para tentar brecar, para parar essa identidade do anticristo que estava vindo, aleluia, sobre o mundo, que estava se manifestando sobre o mundo. Ele vai levantar dizendo: filhinhos, é já a última hora, é já o último momento, é já o último período da igreja na terra. E por causa desse último momento, o anticristo, o espírito do anticristo já tem se manifestado sobre toda a terra. O que é o espírito do anticristo? Aleluia, ele é contra tudo aquilo que tem o nome de Cristo. Aleluia, acompanhe comigo, por favor. João dará aqui nesta carta as características desse espírito anticristo. No capítulo de número 2, verso de número 4, João vai dizer que o espírito do anticristo é espírito de mentira. No verso de número 9 do capítulo 2, o espírito do anticristo é espírito de ódio. Nos verso 11, capítulo 2, verso 11, ele vai dizer que o espírito do anticristo é espírito de trevas, de escuridão, de cegueira espiritual. No verso de número 15 do capítulo de número 2, ele é um espírito que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando você vai para o capítulo de número 2, verso de número 22, ele ressaltará que é espírito de mentira, espírito de engano. No capítulo de número 3, acompanhe comigo, por favor. No capítulo de número 3, verso de número 6, aleluia, João vai dizer que o espírito do anticristo é o espírito do pecado, da vida pecaminosa, do recorrente pecado. No verso de 8 ele vai dizer: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Por quê? Porque o espírito do anticristo, ele é um espírito de mentira, e que continua mandando ou deixando o ser humano na prática do pecado. No verso de número 10 do capítulo de número 3, João vai dizer que o espírito do anticristo é espírito de injustiça. No verso de número 12, e aqui é uma coisa que cala a nossa atenção, esse espírito do anticristo, no verso de número 12 do capítulo de número 3, vai dizer: não sendo como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Eu preciso parar aqui, e vai diminuir o glória a Deus, mas eu preciso parar aqui, aleluia. João está dizendo, lá no princípio, lá no início de tudo, lá no Gênesis, já existia uma prefiguração do que seria a ação do anticristo, do que seria o espírito do anticristo, e qual que seria a parte mais mortal, a parte mais dolorida. Qual que é a característica mais dolorida, mais mortal, mais característica do espírito do anticristo? É justamente, eita, vai apertar um pouquinho, eu preciso que você aguente, é justamente crente matando crente, irmão matando irmão. Caim e Abel, eles não tiveram um embate de inimigos, não, eram irmãos que estavam dentro da igreja. Vamos parafrasear e trazer para a nossa realidade, se fosse nos dias de hoje, eram irmãos que estavam dentro da igreja, que estavam no mesmo culto, oferecendo sacrifício, adorando ao nome do Senhor, porém um tinha o espírito do anticristo na sua vida, e o outro era cheio do Espírito Santo de Deus. João está dizendo: cuidado, cuidado, porque sem perceber, esse espírito tem tentado invadir a
igreja. Esse espírito tem tentado invadir a noiva. Esse espírito tem tentado invadir os nossos cultos. Meus amados e queridos irmãos, eu preciso falar o que Deus está colocando na minha boca para falar. Aleluia. Eu não sei se você vai gostar ou se você não vai gostar. Eu não sei nem se você vai ficar muito meu fã, mas mais crente daqui você sai hoje, mais santo você sai hoje. Nós temos, como assim, irmã Eliezer, o espírito do anticristo está tentando entrar dentro das nossas igrejas. Caim, ele era filho de crente. Caim, ele sabia adoração. Caim, ele tinha consciência de culto. Caim, ele tinha consciência da glória de Deus. Veja que coisa complicada. Caim via, sentia e presenciava a glória de Deus. No entanto, era do maligno. Caim vivia uma religiosidade, vivia um farisaísmo. Caim vivia uma vida de sepulcro caiado. Meu querido e amado irmão, aleluia, aleluia. Nunca foi tão sério nos dias de hoje. Esse espírito de Caim dentro das nossas igrejas parece crente, canta que nem crente, prega que nem crente, toca que nem crente, visita que nem crente, toma ceia que nem crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, até é usado por Deus, porque Deus usa um jumento se Ele quiser, até é usado por Deus, mas o seu coração está voltado para o erro, está voltado para o pecado. Em nome de Jesus, se tem espírito do anticristo aqui nesta manhã, ele sairá, ele sairá, ele sairá. O espírito do anticristo tem que sair, aleluia. Quando você vai, aleluia, lá para o Gênesis, Deus vai olhar para Caim, depois da adoração, e vai dizer o seguinte: Caim, por que teu semblante está ríspido? Leia Gênesis. Por que teu semblante está ríspido? O que te aconteceu, Caim? Deus vai dizer: o pecado jaz à tua porta. O pecado jaz à tua porta. A recomendação de Deus é: domina-o. Pode ler. Porque senão ele te dominará. Lá vai. Não adianta ser crente, filho de crente, ter cara de crente, ter estirpe de crente, ter perfil de crente, ter Bíblia de crente, cooperar como crente, cantar como crente, trabalhar como crente e não ter um novo nascimento. Não adianta você estar dentro da igreja vivendo uma religiosidade, dentro da igreja vivendo uma espécie de êxtase. Eu tenho usado muito esta palavra nos últimos dias. Perdão, porque os nossos cultos nos dias de hoje, graças a Deus, aqui eu não vi isso, mas por alguns lugares onde Deus tem me levado, aonde Deus tem me dado alegria de pregar, segundo a sua misericórdia, você vê cultos em que você tem verdadeiros êxtases e não movimento espiritual. O que é êxtase? Eu preciso explicar para você entender. Você fica pulando, e você fica cantando, e você fica se acenando, em movimento esqueleto. Isso vai produzir no seu cérebro uma coisa chamada êxtase. O que é êxtase? É um processo bioquímico que acontece no seu cérebro, que vai te levar a grandes emoções, que vai te levar a sensamento de saciedade, a uma sensação de saciedade, que vai te trazer uma sensação de que está tudo certo, mas quando na verdade você sai daquele culto em que você teve um grande êxtase e volta para uma vida de pecado, volta
volta para uma vida de depravação, volta para uma vida de desconformidade com a Bíblia. É diferente do movimento espiritual, porque quando você recebe, aleluia, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, a primeira coisa que gera em você é o sentimento de santidade, aversão a pecado e comunhão com Deus. Se você está com o espírito do anticristo, o espírito de Caim, em nome de Jesus você será liberto hoje. Em nome de Jesus você será liberto hoje. Em nome de Jesus você será liberto hoje. Eu começo a enxergar Deus quebrando algumas cadeias aqui nesta manhã. Eu começo a enxergar pelos olhos da fé que Deus está desmontando, aleluia, que Deus está desobstruindo algumas mentes, algumas vias espirituais. O Caim da tua vida vai ser morto hoje, vai ser expulso hoje, em nome de Jesus. Se você está entendendo esta palavra, levante as suas mãos e dê glória a Deus. No verso de número 15 do capítulo de número 13, João vai dizer que o espírito do anticristo é espírito homicida. Esse espírito estava tentando entrar, ou melhor dizendo, estava conseguindo se inserir dentro da igreja, estava querendo se inserir dentro. Oh Jesus amado, eu estou tentando avançar na mensagem. Eu estou tentando avançar na mensagem, mas estou sendo trancado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta manhã. Eu estou tentando avançar naquilo que Deus me deu, mas eu estou sendo trancado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta manhã. Feche os seus olhos e, se você tiver coragem, levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de temor, de conselho, de fortaleza, tu que rege a igreja, é tu que rege esse povo, é tu que comanda todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Que esse espírito do anticristo seja repreendido agora, que esse espírito de carnalidade, que esse espírito de pecado, de depravação, de ociosidade espiritual, de covardia, seja repreendido agora, e que a unção do santo seja derramado sobre cada crente, em nome de Jesus. Oh, tem gente sendo libertado hoje, libertado hoje, libertado hoje. Sai hoje, pastor Leandro, esse espírito do anticristo que, eita, esse espírito do anticristo que estava tentando se alastrar em Uruguaiana, vai sair hoje, será repreendido hoje, será desfeito hoje, hoje será desfeito. João vai trazer, aleluia, João vai trazer essa ideia e vai alertar os irmãos o que seria o espírito do anticristo. Tanto o seu evangelho quanto o livro de João, ele vai nos trazer esta parte, ele vai nos trazer esta compreensão. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você verá que as 7 cartas à igreja da Ásia, principalmente a igreja de Éfeso, que era uma igreja grande, uma igreja muito bem doutrinada, uma igreja muito bem ensinada, uma igreja muito respeitada no contexto social em que vivia, uma igreja que tinha a sua base na palavra, uma igreja que simboliza no contexto escatológico da nossa Bíblia Sagrada, simboliza a primeira igreja, a igreja dos discípulos, a igreja primitiva. Ela não vigiou e deixou o espírito do anticristo entrar no seu coração. Paulo, antes de Apocalipse, antes de João escrever a carta, no Apocalipse, lá na carta aos Efésios, aproximadamente 40 anos antes, Paulo já alerta a igreja de Éfeso dizendo: ei, vocês estão no lugar de batalha, vocês estão no lugar de luta. A luta de vocês não é na esfera terrena, é na esfera espiritual. Mas Paulo dá um brado dizendo: não entristeçais. Repito, estou tentando avançar na mensagem. O apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
repito o que eu já tenho falado em alguns lugares. Graças a Deus, porque a nossa igreja hoje tem respeito social. Graças a Deus que os nossos crentes, os nossos irmãos prosperaram. Pelo menos eu não vi ninguém aqui chegar de Fusca, Chevette, Belina, carroça, cavalo, não vi. Deus prosperou a nossa igreja. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós temos bastante gente que tem terceiro grau, formação. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque hoje a nossa igreja tem grandes templos e lindas construções. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos nossos cursos teológicos, pelas nossas escolas, pela nossa formação teológica. Graças a Deus por isso. Mas irmão, aleluia, nada disso vale se a presença do Espírito Santo não estiver no nosso meio. Davi na sua oração ele vai dizer: Senhor, tu não te importa com o sacrifício, porque se tu te importasse com o sacrifício eu te ofereceria todos eles, mas não é isso que tu te interessa. Agora tu não rejeitas um coração quebrantado e uma alma contrita. Ele continua dizendo: renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Por mais alguns instantes, feche os seus olhos e diga para o Espírito Santo de Deus: renova. Diga para Jesus aqui nesta manhã: renova, Jesus, em mim um espírito reto. Renova, Senhor, em mim um espírito reto. Relurai, chora, Maia labrias, calabrias, evaganda lá, labrias, oreai, abagaraias, orebecanda baga, evaia, sol, libriacanda, rabias, errabacanda lá, e a sol, libriacanda, e arrasui. Yacando e galá, yacando e manda lábias, ribacanda lábias, assim te diz o Senhor. As tuas orações ultimamente têm sido: Senhor, renova em mim o teu espírito. Renova em mim o ardor, o amor, o desejo, a força, o fortalecimento, a devoção pela tua presença e o desejo em fazer a tua obra. Jesus, eu tenho me sentido fraco, desanimado, caído, sem força, sem vigor. Eu tenho me sentido, Jesus, apagado, frio, gelado. Mesmo na minha tentativa de fidelidade, mas eu me sinto num breu, no escuro, gelado, com o coração cambaleando. E este sentimento, Senhor, quase me levou à falência, quase me levou a desistir, a resvalar os meus pés. Eu tenho olhado muito para os ímpios, eu tenho olhado muito para aqueles que não são fiéis a Ti, e tenho invejado a sua vida próspera, a sua vida única, aparentemente perfeita, enquanto eu estou no escuro, gelado, caído. Filho, eu falo contigo nesta manhã:
Oraia, calabria, chorobicanda, lábia. E eu separei esta manhã para falar contigo. Primeiro, para relembrar as promessas que eu te fiz. Lembra-te, quando tu estavas no meio do nada, tu não eras nada, não tinha chance de ser nada, e lá no meio do nada tu ouvistes a minha voz. E foi uma voz característica, como de um trovão doce, suave, que impactou o teu coração, afrouxou os teus ossos, e tu vieste em terra. Eu falo contigo nesta manhã para te dizer que eu continuo sendo o mesmo Deus daquela época. E eu permiti que tu entrasse neste calabouço, que tu entrasse nesta caverna escura, obscura, porque eu precisava te ensinar algumas coisas e tu sabes disso. Eu precisava retirar algumas coisas e tu sabes disso. Eu precisava parar algumas arestas, arrancar algumas raízes, trabalhar naquilo que precisava ser trabalhado. Eu precisava moldar a tua vida e tu sabes muito bem disso. Da maneira que estavas, eu não podia te usar. Eu não podia te levantar, eu não podia te encher. Mas eu te digo, filho, nesta manhã, que está chegando o fim deste trabalhar na tua vida. Eu ainda estou fazendo muita coisa, mas está chegando o final deste trabalhar na tua vida. Não desfalece, permanece abundante, trabalhando, frutificando, permanece sendo fiel a mim, porque quando eu terminar este trabalhar na tua vida, tu verás o meu mover através de ti, na tua vida, e por você tu verás o impossível acontecer, tu verás o sobrenatural se descortinar, tu verás sinal na terra, no ar, no mundo espiritual. É eu aprovando a tua vida e aprovando o teu ministério, para provar que sou eu, Deus, que falo contigo. A minha mão sanadora entra no teu córtex e repreende aquela doença específica que só eu e tu sabemos que estava tentando se alastrar. Sinta a minha mão sanadora sobre a tua vida, sobre a tua chamada, e mais uma vez verás que